Olá a todos, você está aqui no canal Educacional THM. Eu sou o Otávio Filpo e hoje vou ser seu instrutor nessa aula que vai ser sobre o mutate do pacote Deplir. Bom, antes da gente dar continuidade na aula aqui, vamos tentar entender melhor o que é o mutate, né? Aí aqui eu já convido vocês a seguirem o nosso Instagram, o Instagram da THM Estatística, da nossa consultoria, em que a gente posta diversas coisas sobre estatística, análise de dados, ciência de dados, sobre os nossos projetos, os nossos serviços. E recentemente a gente fez esse post aqui, o mutante. O que é? O que é esse mutante do R? Na verdade não, ele é o mutate, que é uma função do pacote Deplir, né, que nos permite adicionar, modificar ou remover colunas com muita mais facilidade. Ele é uma ferramenta bem poderosa para que a gente possa lidar com os nossos dados. Então vamos aqui direto para a aula, vamos aqui piscar para o RStudio. Então no RStudio, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, aqui no RStudio é carregar o pacote Deplir, certo? Então a gente carrega, como vocês podem ver aqui, a gente já carrega, vou até dar um zoom melhor para ficar melhor de ver, né? A gente carrega, como primeira coisa que a gente faz, a gente carrega o pacote Deplir, então é library Deplir. E como primeira coisa, o que a gente vai fazer, né? Como primeiro exercício aqui, do que dá para fazer com o mutate. Vamos definir o nosso data frame, né, os nossos dados, que vai ser esse data frame que a gente vai construir com os nomes da Maria, do João e da Ana e as suas respectivas idades. Então, estou construindo o data frame aqui, uma função bem fácil, tá? Percebam aqui, a gente tem esse data frame, essa estrutura de dados agora. E já indo para o mutate, como que eu uso o mutate? Eu estou criando aqui um novo data frame dados mutados, que ele vai ser construído a partir da modificação das mutações, né, do data frame dados, que foi esse que a gente acabou de ver, com a adição de novas colunas. E como que essas novas colunas vão ser adicionadas? A partir de uma condição, a partir de um cálculo, a partir de alguma função que eu vá aplicar no meu data frame que vai me retornar uma nova coluna. Então aqui eu estou fazendo algo bem simples, que é uma operação algébrica, né, com a idade, né, das pessoas, então com essa coluna aqui. E o que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo basicamente que eu quero o dobro da idade, eu quero uma coluna que retorne o dobro da idade de todos. Então estou pegando a idade e multiplicando por 2. Então vamos lá, como que está o dados mutados. Agora a gente abre aqui o dados mutados e vê como é que ele está. Percebam, eu já tenho uma nova coluna idade dobro aqui no data frame dados mutados, ou seja, o mutate pegou meu pacote idade, pegou minha coluna idade, multiplicou todos por 2 e criou uma nova coluna. E está aqui, ó, 25 vezes 2, 50, 30 vezes 2, 60, 35 vezes 2, 70, está correto. Como mais eu posso usar o pacote mutate? Bom, eu posso definir uma função e a partir dessa função aplicá-la em todos os elementos de uma nova coluna, criando assim uma outra coluna, né? Uma outra coluna nova. Então como que a gente vai testar isso? Vamos fazer uma função simples aqui, que é retornar o quadrado, né? O quadrado do número, ou seja, esse número ao quadrado. Se for 2, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado vai retornar 9, esse tipo de coisa. Então vamos definir aqui, ó, a gente faz isso com uma função no R, tá? Quadrado. E como que eu faço para aplicar? De uma forma muito simples, inclusive. Vou reduzir um pouquinho o zoom aqui para vocês poderem ver melhor. É uma forma muito simples, é muito semelhante à primeira, percebam. Olha como o mutate já gera uma facilidade no nosso tratamento de dados. Então, na primeira, mesmo eu aplicando algo um pouco mais difícil, né, que é um pouco mais complexo, que é uma função, eu ainda assim consigo ter um resultado muito legal e muito parecido no código. Percebam aqui que, ó, no primeiro mutate que eu repassei, eu passei o data frame dados. Só que como eu já criei esse novo e ele já está editado, eu quero adicionar essa nova coluna que a gente vai criar aqui nesse exercício 2 ao dados mutados, né, que foi esse data frame que eu criei aqui em cima. Então percebam, ó, eu vou pegar os dados mutados e vou incluir coisas novas do dados mutados nesse aqui. Então vai ficar tudo no mesmo data frame. A gente passa 2 vezes aqui, né? Mas o que eu estou dizendo é que eu quero que o novo dado dos mutados tenha
esse dados mutados aqui, o antigo, mais essa aplicação da função aqui. Então vamos lá, muito simples, rodar, Ctrl Enter e pronto. Ó, a gente já tem aqui o quadrado da idade de cada um. 25 ao quadrado 625, 30 ao quadrado 900 e 35 ao quadrado 1225. Está correto também. Agora, o que eu quero? Eu quero aplicar uma condicional para a criação de uma nova coluna. Então poxa, eu não vou trabalhar, quando eu for trabalhar com dados, eu não vou trabalhar exatamente só com dados quantitativos, né? Eu vou trabalhar com dados qualitativos. Inclusive, a gente tem algumas aulas aqui no canal sobre isso. Explora lá o nosso canal Educacional THM que você vai encontrar muitas aulas interessantes. Mas, nesse nosso caso aqui, eu quero saber quem das nossas pessoas, a Ana, o João ou a Maria, tem tem a idade para o ímpar. Então, como que eu aplico isso? Isso não é uma variável contínua, né? É uma variável categórica, uma variável qualitativa. Então aqui eu estou utilizando o mutate, aqui dados mutados, porque quero o novo e quero pegar o antigo para aplicar e chegar nesse novo. Eu pego o mutate e crio esse paridade aqui, que é se é par ou não, par ou ímpar, idade, tudo mais. E eu uso esse comando do R aqui, que é o if-else, que é basicamente se e diferente desse se inicial, que ele vai dar uma condição. Eu crio um argumento lógico, que no meu caso aqui, o primeiro argumento dessa função é um argumento lógico, então eu quero que a minha idade seja divisível por 2, dando um número inteiro. Ou seja, isso é uma definição de um número par. Eu não posso chegar no R e dizer, R, eu quero um número par. Não, eu coloco uma condicional lógica aqui, que é a minha idade dividindo ela por 2, ela tem que ser um número exato, tem que ser um número inteiro, né? Ela não pode ser um número fracionado, que é exatamente essa a definição de um número par. Não é se é 2, é 4, é par, não foi isso aleatório. Isso é a definição, essa aqui é uma definição de um número par, tá? Então, ó, se o meu número da idade for divisível dividindo, uma vez que a gente divida ele por 2, ele não apresente resto, né? Ou seja, ele seja um número inteiro, esse número quer dizer que ele é par. Se não, quer dizer que esse número é ímpar. Então é por isso que é um if-else aqui. Então como que eu aplico isso para saber? Muito simples aqui com o mutate. Ó. Eu crio essa coluna paridade que vai receber esses valores aqui do meu argumento lógico. Então, dados mutados, novamente vamos ver lá, está aqui, ó, paridade. Quem tinha a idade ímpar, aqui a Maria e a Ana, e o João tinha uma idade par de 30 anos. Então aqui, chegando no exercício de número 4, né, esses exercícios acima a gente fala sobre eles nesse post que eu mostrei para vocês no início da aula, mas chegando no exercício 4 a gente vai avançar um pouquinho nessa compreensão, né, de como usar o mutate do R. Nesse exemplo 4 a gente vai utilizar o mutate a partir do tidyverse. Qual que é a diferença? Não é tanto assim não. Como vocês viram no início aqui do primeiro exercício, a gente chamou o pacote deplir, que é o pacote original de onde tem o mutate, né? É de onde a gente usa o mutate a partir do deplir. Mas o tidyverse, ele é um pacote, digamos assim, maior, que tem o deplir dentro de si. O tidyverse ele é um pacote muito importante, tá, para análise de dados no R, porque ele deixa uma análise mais fluida durante um estudo de ciência de dados, de análise de dados, de estatística e de tratamento de dados no geral. Então, se você quiser que a gente grave uma aula sobre o tidyverse e entender melhor o que é esse pipe aqui, que é um operador do tidyverse, você deixa um comentário aqui embaixo falando eu quero essa aula, eu quero aprender mais sobre o tidyverse. Para a gente saber que vocês estão ligados, que vocês estão gostando das aulas, então deixa esse comentário aí. Então, como que a gente vai fazer? Ó, vamos chamar o tidyverse aqui, né? Fazer library tidyverse. E aí percebam, como que eu organizava antes? Antes, quando eu passava direto do deplir, que era só o mutate, eu tinha que repassar os meus dados aqui em cima dentro do mutate, percebam? Então, o mutate abre parênteses e eu repasso os dados mutados. Uma função importante, algo importante quando a gente acrescenta essa chamada a partir do tidyverse é que usando esse pipe aqui, eu consigo declarar o meu data frame só uma vez e tudo que vier depois desse pipe vai ser aplicado nele. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer aqui o mutate
no dados mutados. Aí depois desse mutate, eu jogo para cá para baixo e faço um filter, aí eu vou ter que repassar de novo o dados mutados. Quando a gente faz isso a partir do pipe, eu só preciso passar uma vez que o R já vai entender que eu quero que tudo que eu vou fazer aqui abaixo vá direto para o dados mutados, tá bom? Eu não preciso repassar. Então percebam aqui, ó, no mutate eu já passei direto o argumento aqui do que eu quero. Então o que a gente queria mostrar nesse exercício um pouquinho mais avançado? Não é tão avançado assim também, mas é diferente daqueles iniciais que a gente fez. Eu quero descobrir o ano de nascimento agora aqui. Então eu tenho as idades, né, dessas pessoas e eu quero descobrir o ano de nascimento delas. Então estamos em 2023, essa aula está sendo gravada em 2023, então eu faço 2023 menos a idade. Quando eu faço 2023 menos a idade, deixa eu rodar isso aqui. Quando eu faço 2023 menos a idade, eu tenho um retorno, né? Vai ter um ano lá, 1980 alguma coisa, 1990 alguma coisa, a partir das idades daqui da Maria, do João e da Ana. Mas, se eu quiser fazer mais algo, criar uma nova coluna a partir desse ano de nascimento, eu preciso sair eu preciso rodar esse código primeiro e depois fazer uma outra linha abaixo. Não. Com o pipe, com o mutate, direto no mutate, na verdade, a gente já consegue manipular essa coluna que eu acabei de criar na linha acima, na linha abaixo. Então, ó, eu criei uma coluna na linha de cima, que é o ano de nascimento, 2023, o ano que a gente está gravando essa aula, menos a idade. E embaixo, reparem, eu crio uma coluna geração aqui, que eu passo um if-else, em que eu utilizo aqui essa coluna que eu acabei de criar, que é o ano de nascimento, num operador lógico. Então, eu quero saber a geração dessa pessoa. Eu faço aqui um argumento lógico. Então, se essa pessoa nasceu, o ano de nascimento dela for menor ou igual a 1991, significa que ela é um adulto. Se não, significa que ela é um adulto jovem, né? Que ela nasceu depois disso. Então, percebam o quanto que é poderoso o mutate, que eu tô fazendo operações com uma coluna que eu nem rodei ainda, né? Que está na linha de cima, mas que já vai ter sido criado e eu já vou conseguir rodar. Então aqui dados mutados. Ó, rodei, agora sim eu rodei. Então percebam aqui, ó, já está o ano de nascimento e aqui a geração. Lembra que era o nosso operador lógico, que era 1991, né? Menor ou igual a 1991. Só a Ana tinha nascido antes de 1991. Todos os outros tinham nascido ou em 91 ou depois. No caso de 93 e 98 aqui. Então todos eles são jovens adultos. Mas percebam o poder, né, que o mutate tem nessa análise de dados. Então pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui de mutate. A ideia é que a gente faça mais aulas explicando alguns pacotes, algumas funções que serão muito úteis para a análise de dados de vocês aqui no R. Então é isso, a gente aguarda vocês nas próximas aulas. Tamo junto, fui!